Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim de Jerusalém, que Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos os irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, que Deus esteja abençoando também nossos familiares, amigos, outras pessoas que nos acompanham nessa transmissão, que Deus esteja abençoando a todos os irmãos, todas as famílias reunidas nesse momento em que nós estamos aqui para mais uma live e nos edificarmos através da palavra de Deus nesses momentos de pandemia, com as notícias de todos os dias, seguindo aí o seu curso, algumas às vezes que a gente não gostaria de ouvir, outras mais alvissareiras, outras notícias boas que a gente tem ouvido ultimamente. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Irmãos, hoje a nossa reflexão, ela se dará na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo 12. Nós estaremos lendo um texto bastante conhecido dos irmãos e que está registrado a partir do versículo 7 deste capítulo 12, de 7 a 10. E ele nos diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o Senhor nos abençoe através desta palavra que lemos nesse momento e nos edifique através dela, aplicando-a aos nossos corações. Irmãos, certa vez em uma cidade do interior dos Estados Unidos, em decorrência de uma forte ventania, um fio elétrico de alta voltagem rompeu-se e jazia com uma extremidade sobre a calçada, e por aquele lugar passava um homem despercebido do fato. Um operário que estava nas proximidades, trabalhando, observando o perigo, começou a gritar para que o homem pudesse olhar o perigo que estava logo à sua frente. E não conseguindo êxito, tomando uma pedra, atirou às costas do incauto caminhante. E nesse momento, com a dor da pedrada que levou, ele se voltou e foi procurar tirar satisfação com o operário. E, sentindo as dores da pedra que o atingiu, ele foi informado da razão do operário ter lançado aquela pedra. E o operário então disse: Graças a Deus que você está com dor. É melhor ter dor e estar vivo do que não sentir a dor, e nesse momento provavelmente o senhor estaria morto com a descarga elétrica. Irmãos, o nosso Pai Celestial permite muitas vezes que sobrevenha o sofrimento que nos atinge para nos advertir tantas vezes das lutas, das dificuldades, acerca da morte iminente, e Ele sempre nos orienta através do sofrimento, Ele sempre nos ajuda através do sofrimento,
transformando o sofrimento muitas vezes em instrumentos de vigilância para que nós estejamos apercebidos das coisas que estão à nossa frente, daquilo que temos pela frente e para aprendermos grandes lições. Paulo foi um homem que aprendeu muito com o sofrimento. Lá em Filipenses está escrito que ele aprendeu a viver contente, mesmo diante de toda a situação adversa. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, situações adversas que o apóstolo Paulo já tinha vivido, e não foram poucas, foram muitas as situações. O sofrimento nos ensina muitas vezes e muitas lições que necessitamos observar em nossa vida, na nossa trajetória. E nós aprendemos nesse texto aqui muitas lições. E nós vamos ver algumas das lições que aprendemos nesse texto com o sofrimento que o apóstolo Paulo certamente viveu e que contribuiu para o seu desenvolvimento, contribuiu para a sua maturidade, contribuiu para o seu crescimento no Senhor. Certamente que muitas vezes nós gostaríamos de ter crescimento sem ter tais experiências, mas a vida tem mostrado que são as duras experiências e muitas vezes os sofrimentos que vão nos calejar, vão nos preparar para vivermos dias melhores, de uma fé mais amadurecida, de uma caminhada mais firme aos pés do Senhor. E nós aprendemos aqui algumas lições a partir dessa orientação sobre o papel do sofrimento na vida cristã. Nós vamos ver então aqui pelo menos 4 questões importantes para o nosso aprendizado. Em primeiro lugar, irmãos, o sofrimento na vida cristã aponta para as nossas limitações. Veja que o versículo 7 do capítulo 12, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O apóstolo Paulo tinha um espinho. Existem muitas controvérsias acerca de que espinho é esse, qual sofrimento o apóstolo Paulo tinha, por qual sofrimento ele passou, mas o importante é que Paulo vinha sofrendo com o que está registrado ali, um espinho na carne, registrado na palavra de Deus. O importante é que Paulo reconhece e muitas vezes pediu a Deus para que o livrasse desse sofrimento, mas ao mesmo tempo esse sofrimento contribuiu certamente para que ele pudesse, naquele dia, naqueles momentos, naqueles instantes que ele passou por essas agruras, aprender lições. E a lição mais importante, certamente, da vida de Paulo foi aprender que ele era um ser limitado, que ele tinha os seus limites e que ele dependia de Deus por causa disso. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós dependemos mais de Deus. Muitas vezes, a ausência do sofrimento acaba nos levando à exaltação. A ausência do sofrimento, a ausência de lutas, a ausência de experiências duras, muitas vezes nos leva à exaltação. E o próprio Paulo reconhece isso. E ele diz: a fim de que não me exalte. Ele sabia, ele tinha consciência desse fato. E por isso mesmo ele se aproximou tanto de Deus na sua trajetória. Uma segunda orientação desse texto nos mostra que o sofrimento na vida cristã permite que nos voltemos para o Senhor. É o que nos diz o versículo 8. Diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ou seja, os irmãos com certeza vão concordar com isso. Todas as vezes
que nós passamos por lutas, por provações, por sofrimentos, por dificuldades, são as vezes em que nós mais oramos, são as vezes em que nós mais buscamos a presença de Deus, são as vezes em que nós mais nos aproximamos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra isso. Aqui a palavra de Deus nos mostra esse fato. E ela existe exatamente para isso. Ela é a nossa regra de fé e prática, e ela cumpre o seu papel quando nos mostra isso. Portanto, é importante nós sabermos que nas dificuldades nós sempre temos um Deus que nos ouve. Temos um Deus que não só nos ouve, mas nos responde, mas nos atende. Tantas vezes a palavra de Deus já tem mostrado isso na vida de tantos servos de Deus no passado. E nas nossas vidas, no dia de hoje, nós temos comprovado isso, cada um na sua própria experiência. Portanto, o sofrimento na vida cristã permite que nos voltemos para Deus, que nós busquemos mais a presença de Deus. Os grandes avivamentos, as grandes transformações na vida da igreja, a grande renovação espiritual experimentada por muitas comunidades cristãs, elas acontecem em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio às dificuldades. O sofrimento permite que nós nos voltemos mais para Deus. Melhor que não fosse assim. Gostaríamos que não fosse assim, que em todo o tempo nós estivéssemos voltados para Deus. Mas a experiência tem mostrado que é assim que tem acontecido. Tantas vezes tem acontecido com tantos servos de Deus. Quando nós estamos em dificuldades, nós sabemos o caminho, graças a Deus que sabemos o caminho, e buscamos mais a presença de Deus, e Deus, na sua misericórdia e no seu amor para conosco, Ele nos atende e Ele nos ouve. Uma terceira experiência nós aprendemos aqui é que o sofrimento na vida cristã nos conduz à suficiência da graça do Senhor. Isso nós aprendemos no versículo 9, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mais uma vez, lembrando a primeira parte do versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, a suficiência da graça de Deus tem sido inspiração para muitos escritores, muitos livros, milhares de livros já foram escritos, muitos, inúmeros, milhares, milhões de capítulos já foram escritos sobre a suficiência da graça de Deus. E a graça de Deus verdadeiramente é suficiente. Nós temos experimentado isso, irmãos, na nossa vida, na vida da igreja. Sabemos o quanto a graça de Deus é fundamental, é essencial, é indispensável. Não fosse a graça de Deus, nem a salvação nós teríamos. O apóstolo Paulo diz, lá em Efésios 2, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça de Deus é fundamental, irmãos, para a nossa vida. É indispensável. Sem a graça de Deus não haveria vida. Sem a graça de Deus não haveriam conversões. Sem a graça de Deus não haveria comunhão com Deus. Sem a graça de Deus nós não teríamos nenhuma condição, a mínima condição de nos aproximarmos de Deus. É pela graça de Deus, é através da graça que nós conhecemos a Deus, que nós nos rendemos diante de Deus, que nós reconhecemos os nossos pecados, que nós reconhecemos a nossa finitude, a nossa impotência, a nossa incapacidade, as nossas fragilidades todas, e acorremos aos braços do Senhor. Portanto, o próprio Senhor responde para Paulo, a minha graça te basta. Já há um hino muito conhecido de todos nós, né? É bastante para mim a sua graça, é um cântico espiritual, né?
é bastante para mim a sua graça. E é mesmo, sem a graça de Deus, nós nada somos. Sem a graça de Deus, não caminhamos um passo na direção do Senhor. E finalmente, irmãos, há uma quarta orientação, uma quarta lição que nós aprendemos desse texto, é que o sofrimento na vida cristã contribui para o fortalecimento da nossa alma. E o versículo 10 vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Claro está, irmãos, não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Paulo não está aqui falando de masoquismo, ou seja, ele não está falando do sofrimento como um fim em si mesmo. Ele não tem prazer no sofrimento como um fim em si mesmo. Ele está apenas dizendo que pelo sofrimento, sendo o sofrimento um instrumento importante, essencial para a vida dele, ele se aproxima mais de Deus através do sofrimento. Quando ele sofre, é que ele reconhece a sua fraqueza, e quando ele reconhece a sua fraqueza, ele se deposita nas mãos de Deus, então ele é fortalecido. Não sofrimento pelo sofrimento, não sofrimento como um fim em si mesmo. Ele não está falando de masoquismo. Ele não tem prazer no sofrimento, como o sofrimento como finalidade, como objetivo, mas como instrumento, como meio, através do qual ele pode se achegar para Deus e ele pode ser fortalecido. É o sofrimento um instrumento importante para o nosso fortalecimento, porque nos lança nas mãos de Deus, porque nos coloca diretamente em comunhão com Deus, porque permite que diante da nossa fraqueza, das nossas limitações, nós descansemos nos braços do Senhor. Portanto, irmãos, algumas questões nós gostaríamos de, a título de aplicação, para essa questão nesta noite. Primeiro, que o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas pode contribuir muito para nos aproximar de Deus. E efetivamente é isso que está acontecendo nesse momento de pandemia. Nós temos orado mais, nós temos lido mais a palavra de Deus, nós temos buscado mais a face do Senhor, buscando a sua orientação, buscando a sua direção, buscando o seu poder, buscando a sua intervenção no mundo, no nosso país e no mundo, para que cesse esta crise, para que na sua misericórdia Deus barre o avanço desta pandemia no Brasil e no mundo e nós estejamos livres. Segundo, o sofrimento é uma pausa nas nossas vidas que nos conduz à reflexão. É através do sofrimento que nós somos conduzidos à reflexão. É o momento em que nós paramos para pensar e repensar as nossas práticas, para pensar aquilo que fizemos, aquilo que não deveríamos ter feito e aquilo que precisamos fazer mais adiante. As pausas, elas são elementos essenciais na música. Toda música tem pausa, né? Mas a pausa não é ausência de música. A pausa faz parte da música. A pausa é essencial na música. Todas as pessoas que lidam com a música sabem disso melhor que eu, que não sou especialista no assunto. Mas, da mesma forma que a pausa é fundamental na música, o sofrimento é essencial na vida. O sofrimento é uma pausa na nossa vida. O sofrimento é uma pausa que nos conduz à reflexão. Assim como existe música além da pausa, existe vida além do sofrimento. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender esse momento e compreender a necessidade de reflexão, a necessidade de buscar muito mais a sua presença, a necessidade de nos debruçarmos na sua palavra e lê-la com muito mais tenacidade, com muito mais afinco, né? Com muito mais vontade e buscarmos as suas orientações. Que Deus abençoe as nossas famílias, as famílias cristãs, as famílias da nossa igreja, abençoe aqueles que
estão acompanhando a nossa reflexão, aos nossos familiares, que Deus nos conduza da mesma maneira que conduziu tão sabiamente como sábio é o nosso Senhor, a vida de Paulo. E o apóstolo Paulo, esse apóstolo que tantas coisas boas, tantas maravilhas fez pelo povo de Deus e deixou escrito para o nosso enlevo, o nosso conhecimento de Deus, o nosso amadurecimento na fé. Portanto, que Deus abençoe aos nossos irmãos nesse momento. Nós estaremos agora orando. Vamos falar com Deus, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome. E neste momento, Senhor, em que ainda estamos aqui na nossa quarentena, nesse isolamento social, juntamente com as famílias da igreja, nós rogamos, ó Deus, a tua bênção, a tua direção, o teu socorro, Senhor, a tua misericórdia sobre todos nós, sobre cada família reunida neste momento, cada uma em sua casa, seguindo as orientações das autoridades, ó Deus, especialmente as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde. Ó Deus, rogamos ao Senhor que tu nos ajude, que tu nos dê, Senhor, condições de passarmos bem, Senhor, por este sofrimento, por este momento de isolamento social, que nós aprendamos grandes lições, ó Deus, para podermos, quando pudermos, voltarmos à nossa igreja, voltarmos, ó Deus, ao nosso templo, o templo físico, nós nos reunirmos, podemos cultuar o teu nome com muito mais gosto, com muito mais gozo, com muito mais alegria, Senhor, com muito mais vontade, Senhor, e assim glorificarmos o teu nome, como estamos fazendo agora, nestes momentos em que passamos por essa intempérie, nesses momentos em que passamos por essa privação da liberdade, por essa liberdade assistida, limitada. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Abençoe, Senhor, os nossos idosos. Abençoe, Senhor, especialmente a irmã Carlita. Abençoe, Senhor, também ao irmão Eliseu. Abençoa, Senhor, todos os irmãos idosos da nossa igreja que neste momento fazem parte do grupo de risco, como nós também, e que nós estejamos nas tuas mãos, esperando em ti, Senhor, que tu nos dê, Senhor, folga neste momento tão difícil pelo qual estamos passando. Abençoe também as pessoas pelas quais temos orado aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo retorno ao lar da irmã da Elza. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu retorno para casa, depois de estar internada por alguns dias. Te pedimos, ó Deus, também que continues abençoando o César, abençoando, Senhor, esta vida tão importante para a sua família, abençoando a Luzia Guedes, abençoando o Vanilson, a Débora. Ó Senhor, tem misericórdia, eles que ainda estão apreensivos com o problema de saúde do seu irmão, com suspeita de coronavírus e em quarentena. Tem misericórdia, Senhor, dessa família. Abençoa as nossas autoridades, ó Deus, abençoa os profissionais de saúde. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país e abençoa, Senhor, a nossa nação e todas as nações do mundo. Dá-nos, ó Deus, a tua direção e perdoe os nossos pecados, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que nos deu de estarmos juntos através desta transmissão. Rogamos que o Senhor dê a cada família, a cada irmão nosso, a cada um que está nos acompanhando nesta transmissão, uma abençoada noite de sono. Que Deus dê a todos a direção, a reflexão necessária, o amadurecimento para compreender esse instante pelo qual estamos passando. Que Deus nos abençoe em tudo e que nós possamos aprender grandes lições deste momento que estamos vivendo na história da nossa igreja e na história do nosso país e do mundo. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.